Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material bem, assim, denso e provocador, sabe? É um sermão do pastor Raimundo Alcântara Menezes. Isso. E o ponto de partida dele é uma passagem de Jeremias que, nossa, mesmo sendo milenar, parece que fala direto com a ansiedade dos nossos dias. Aquela, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Exatamente essa. E o nosso objetivo aqui é entender como essa ideia, que é tão antiga, é usada hoje como uma ferramenta para injetar esperança, propósito, num mundo que, segundo a fonte, está cheio de dificuldade. E o interessante na abordagem do sermão é que ele não fica só na teoria, né? Ele pega a vida do profeta Jeremias e usa como um estudo de caso, quase um mapa para traçar a jornada de uma pessoa eleita. Entendi. A mensagem toda é construída para ser um antídoto contra o sentimento de fracasso, de falta de sentido. A ideia é deslocar o foco das nossas limitações, sabe, das nossas falhas, para um plano que seria maior, que já existia antes de tudo. Certo. Então vamos direto para essa ideia central, que é a base de todo o argumento. A afirmação de que cada pessoa foi escolhida por Deus antes de nascer. Uhum. A passagem completa é ainda mais forte. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, eu o separei e o designei profeta às nações. E o pastor ele não joga essa ideia no vácuo. Não mesmo. Ele apresenta isso logo depois de pintar um cenário bem sombrio da nossa realidade. Ele cita criminalidade, vícios, lares destruídos. Então, essa promessa de uma escolha divina chega como um contraponto direto. A mensagem é: em Deus há esperança. E o que eu acho fascinante aí é o jeito que ele lida com aquela tensão, né? Entre a predestinação e o nosso livre-arbítrio. O sermão reconhece que a gente tem que acordar, trabalhar, cuidar dos filhos, A vida real. a vida real. Ele não nega a nossa responsabilidade, mas ele coloca tudo isso sob uma soberania divina que veio antes. E para mostrar como essa ideia é difícil de engolir, ele usa uma história pessoal muito boa. Ah, é? Ele conta que, quando era jovem no seminário, ele achava essa doutrina um absurdo. Chegou a, ridicularizar um colega que acreditava nisso. Nossa, isso humaniza muito o argumento. Ele não se coloca como alguém que sempre soube de tudo. Exatamente. Ele admite a própria resistência e diz que só mudou de ideia quando começou a ler a Bíblia baixando a guarda, como ele mesmo fala. Ou seja, suspendendo o ceticismo, se abrindo para a possibilidade. Uma história poderosa. É crucial, porque convida quem está ouvindo a fazer o mesmo, a pelo menos considerar uma ideia que, à primeira vista, parece bem contraintuitiva. E para ajudar nessa tarefa, ele usa uma analogia que eu achei totalmente inesperada. Trazer astrofísica para um sermão é uma jogada ousada. Muito ousada. Ele compara essa realidade incompreensível da escolha divina com fatos científicos que a nossa mente também tem dificuldade de processar. Por exemplo, ele diz que a Terra gira a mais de 1.600 km por hora e a gente não sente nada. Uhum. Ou que a luz do Sol que a gente está vendo agora saiu de lá há 8 minutos. São fatos. A gente não entende a mecânica disso no dia a dia, mas aceita que é verdade. E essa analogia serve justamente para isso, para contornar a resistência racional, né? O argumento implícito é: se você aceita realidades científicas que parecem loucura sem precisar entender a fundo, por que não fazer o mesmo com uma verdade espiritual? Faz sentido. É uma forma de dizer que a nossa compreensão tem limites e que algumas coisas, sejam do universo físico ou do espiritual, precisam ser aceitas como premissas. A vida, nessa visão, não é um acidente. Existe um arquiteto, um plano. É uma forma bem inteligente de pedir uma suspensão da descrença, de fato. E uma vez que essa premissa é aceita, o sermão começa a construir o que isso significa na prática. É aí que ele entra na estrutura de 4 pontos. Isso. E o primeiro, confesso, me pareceu um pouco otimista demais à primeira vista. Um eleito tem dias bons. Parece, né? Mas ele contextualiza bem. O exemplo é a juventude de Jeremias. Ele cresceu num período muito específico, durante o reinado de Josias. Esse foi um rei piedoso que promoveu uma grande reforma religiosa, um avivamento. Ah, então o ambiente era favorável. Totalmente. O pai de Jeremias era um sacerdote respeitado. Ou seja, ele teve uma criação privilegiada num ambiente de paz, de fé. A análise do sermão é que esses dias bons não são só sorte.
Eles são uma fase de treinamento. De preparação. Entendi. É Deus construindo a fundação do caráter da pessoa num ambiente controlado, sabe? Antes de soltá-la no mundo real. É como um treinamento de voo no simulador antes de ir para uma tempestade de verdade. Mas isso não cria um risco da pessoa se acostumar com o conforto e depois não saber lidar com a dificuldade? Aborda diretamente. E essa é a grande virada da história. É o segundo ponto dele. Um eleito também tem dias difíceis. Ah, bom. A transição na vida de Jeremias é brutal. O rei Josias, aquele pilar de estabilidade, morre em batalha. Os reis que vêm depois são corruptos, levam a nação à idolatria. O avivamento evapora. Acabou a paz. Acabou. E é exatamente nesse cenário de caos que Deus chama Jeremias para ser profeta. A missão dele era basicamente confrontar todo mundo. O rei, os sacerdotes, o povo. Que timing terrível. E a reação dele é de pânico total, né? A Bíblia registra ele dizendo algo como: "Ah, senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem." Totalmente. Uma reação muito humana de inadequação completa. Sim. E a resposta de Deus a essa hesitação é o coração da mensagem de encorajamento do sermão. Deus não diz, você está enganado, você é ótimo. Ele diz, não diga que é muito jovem. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. E depois tem a imagem de Deus tocando a boca dele, né? Sim, essa cena é poderosa. Ele toca a boca de Jeremias e diz, agora ponho em tua boca as minhas palavras. A lição aqui é clara. A capacitação para a tarefa não vem da autoconfiança da pessoa, vem de Deus. A responsabilidade é obedecer, a qualificação é divina. Isso cria um contraste muito forte entre os dias bons de preparo e os dias maus de execução da missão. Exato. E para aprofundar, o sermão faz uma distinção importante entre dias difíceis e as consequências do pecado pessoal. O pastor argumenta que o dia mau não é necessariamente um castigo por algo que você fez errado. Entendi, não é punição. E ele usa o exemplo de Daniel para ilustrar isso de forma brilhante. Daniel é o oposto de Jeremias nesse aspecto. Ele já nasceu no meio do caos, no exílio da Babilônia. Nossa, é verdade. Ele nunca teve os dias bons do avivamento de Josias para se preparar. Exato. A vida dele já começou no nível de dificuldade máximo. E mesmo assim, ele se manteve fiel. O ponto do sermão, ao comparar os dois, é mostrar que o plano divino se cumpre em qualquer cenário. Interessante. Seja você preparado na paz como Jeremias ou forjado no fogo desde o início como Daniel, a fidelidade é possível e o propósito se mantém. Isso amplia a mensagem para qualquer pessoa em qualquer situação. Entendi. Então a vida do eleito, segundo essa visão, é essa montanha-russa. Dias bons para treinar, dias ruins para testar a confiança no chamado. Mas para quê? Qual o sentido disso tudo? Imagino que a busca por um propósito seja o próximo passo, certo? Perfeitamente. Esse é o terceiro ponto. Um eleito foi escolhido para algo único, exclusivo, especial e divino. Aqui a mensagem se torna muito prática, quase um chamado à ação. Ah, tá. Depois de estabelecer que a vida vai ter altos e baixos, o pastor incentiva a audiência a descobrir para que eles foram escolhidos. Ele fala em buscar ativamente, com oração, com jejum, qual é o dom, a missão específica que Deus desenhou para cada um. Isso muda o foco, né? De uma aceitação passiva do destino para uma busca ativa por um papel a desempenhar. Exatamente. A descoberta desse propósito é apresentada como a chave para a verdadeira realização. Para sair do que ele descreve de uma forma bem popular como correr atrás do próprio rabo a vida toda. É a diferença entre só viver e viver com uma missão. E essa ideia de propósito, claro, precisa de um desfecho. Qual é a recompensa por cumprir essa missão? E aí a gente chega no quarto e último ponto que amarra tudo com uma promessa. Um eleito será muito recompensado. E essa recompensa, segundo o sermão, acontece em 2 níveis. 2 níveis. Primeiro aqui na terra, através do legado. O exemplo é o próprio Jeremias. A vida dele foi tão marcante que séculos depois, quando Jesus estava no seu ministério e as pessoas especulavam quem ele poderia ser, Ah, eu sei essa parte. uma das sugestões era, alguns dizem que é Jeremias. O nome dele ecoou pela história. Uau, isso é um baita legado. Ser confundido com o Messias.
Mostra o impacto que ele teve. Sem dúvida. Mas o sermão deixa claro que a recompensa principal não é essa. O legado é um bônus. A recompensa final é celestial, eterna. E para ilustrar esse ponto, que pode ser muito abstrata, ele usa a anedota mais emocional de todas. Que é a da série, né? Exato, ele cita uma cena da série The Chosen e ele faz questão de dizer que a cena não está na Bíblia, que é uma licença poética. Sim, isso é importante, ele ressalta isso. Na cena, Jesus reúne os discípulos e, um por um, agradece a eles. Pela ajuda, pelo sacrifício, por terem caminhado com ele. É um momento de profunda validação. Sim, O pastor usa essa imagem para dizer que é assim que ele imagina a chegada ao céu. Deus olhando para os seus servos e dizendo obrigado pelo trabalho que você fez. é uma imagem muito forte, essa do reconhecimento divino. Toca num desejo humano muito fundamental, de que o nosso esforço, no final, valeu a pena, que alguém viu e se importou. É o fechamento emocional perfeito para o argumento. A conversa toda, que começou com a doutrina um tanto fria da predestinação, termina nesse encontro pessoal e afetuoso. Passa da soberania de um Deus distante para a validação de um pai que reconhece o esforço dos filhos. Então, o que a gente tem aqui, no fim das contas, é uma jornada completa. Começa com a ideia da escolha divina como uma âncora de esperança no caos, depois redefine as experiências da vida, boas e ruins, não como acidentes, mas como partes de um treinamento. Treinamento e teste. Isso. A partir daí, nos desafia a encontrar um propósito único. E, por fim, promete que todo esse esforço vai ser reconhecido e recompensado de uma forma grandiosa. Não é só uma lista de pontos, é uma narrativa sobre o significado da vida sob essa ótica de fé. Exatamente. E isso tudo nos deixa com uma questão interessante para refletir, que a fonte inspira, mas não responde diretamente. O sermão foca muito na descoberta de um propósito que, em tese, já foi determinado. A pergunta que fica é: Sim, se alguém realmente acredita que sua jornada faz parte de um plano divino, como isso muda a relação com o sucesso e o fracasso do dia a dia? O que acontece com a ansiedade da performance, quando um aparente fracasso pode ser só uma curva inesperada no mapa de Deus? e o orgulho do sucesso também, né? Exato. O que acontece com o orgulho do sucesso, quando ele é visto não como uma conquista puramente pessoal, mas como o desdobrar de um desígnio maior? Essa crença se torna uma fonte de conforto, de complacência ou, talvez, de uma responsabilidade ainda maior.